Unidade com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu queria que quem pudesse ficar de pé, ficasse, para nós darmos reverência a esse Deus que é maravilhoso nas nossas vidas, a esse Deus que tem cuidado de nós e tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. Eu queria agradecer ao irmão pela oportunidade de pregar a palavra neste lugar. Nós estivemos aqui semana passada, a minha irmã pregando, e ele me deu a oportunidade. E eu agradeço a Deus, porque é uma honra estar aqui ministrando a palavra do Senhor, ao qual Ele tem nos preparado e tem nos capacitado para estar de frente de uma obra que é tão maravilhosa. E o Senhor tem sustentado, e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. E Ele vai enviar a providência para nós fazermos uma adoração que Ele merece. Porque o Senhor merece tudo do bom e do melhor. Dá o teu melhor para Deus. Se tu veio adorar, adora com excelência. Mostra para Deus que tu é um adorador de verdade. Não apenas aquele que está no meio da multidão, mas aquele que veio para adorar a esse Deus que é maravilhoso. Quem tem Bíblia, eu peço por gentileza que você abra em João capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Aqui está meio escuro, quem não conseguir enxergar aí, fica só escutando aí que Deus vai falar contigo neste lugar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Bora pra gente comer. João, capítulo 6. Quando acabar. Quem encontrou, confirma com amém. Amém. Quem não encontrou, pede socorro aí, o irmão que está do teu lado. Amém? 6, a partir do verso 1. Vamos lá. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Pode sentar. Glória a Deus. O Senhor Jesus, mais uma vez, estava em uma missão. Aleluia. Mais uma vez, tinha grande multidão o seguindo. Jesus, ele não gostava muito de multidão, não. Ele servia a multidão porque eram tantos. Não, eles o oprimiam Jesus. Aonde Jesus estava, tinha uma multidão do lado. Jesus fugia da multidão para os montes, para permanecer só, para o Senhor se revelar a ele. Porque ele sabia que as multidões só procuravam sinais, só procuravam milagres e queria ver as maravilhas. Mas o verdadeiro sentido a multidão não entendia, que era Jesus, o pão da vida. Mas Jesus tentava passar, mas o povo não entendia o linguajar dele, porque era tanta sabedoria
sendo falada que o povo não entendia. Então, o povo gostava tanto de estar perto de Jesus que passaram-se dias, o povo esperando Jesus ali no monte para ele pregar. Que ansiedade era essa para ver aquele homem pregando? E Jesus, vendo que o povo estava muito tempo ali, estava todos com fome, porque o povo estava se saciando da palavra e estava esquecendo de comer. Eles estavam alimentando o espírito e o corpo estava fraco. Aí Jesus, se compadecendo daquilo, olhou e falou: Filipe, dá de comer o povo. Aí Filipe olhou, porque Jesus, ele lança desafio para nós. Ele quer ver qual é que vai ser a minha e a tua resposta. E Filipe falou: Senhor, para sustentar essa ruma de gente aqui, tem que ser... A Bíblia fala 200 dinheiro, era como se, segundo historiadores, é como se fosse 8 meses de trabalho de um assalariado. Era muito dinheiro. Senhor, onde é que nós vamos arrumar esse dinheiro todo para comprar pão para esse povo? Mas Jesus falou aquilo já sabendo da resposta, porque ele sabia que os discípulos não estavam preparados ainda e ele queria ensiná-los. Acontecia essas coisas por discípulos olhar e aprender com o mestre. Então, outro discípulo foi um pouco mais ousado. Já tinha investigado lá no meio da multidão se alguém tinha se preparado e tinha levado alguma coisa. Então André falou: Senhor, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Aí o Senhor falou: chama ele aqui, manda ele vir aqui. Então o menino foi até Jesus. Só que eu queria falar um pouco mais desse menino, desse jovem, que a Bíblia fala jovem. Eu creio que era na faixa assim do William, do meu filho aí, ó, 12 anos, né? Eu creio que era nessa faixa. Porque se fosse adolescente, a Bíblia falava outro, como ela falou, menino. Então eu creio que era menino mesmo. Imagina aí, quando essa criança estava em casa e se levantou da cama. Qual foi o propósito que estava na mente dela? Porque ela foi a única dentre 5.000 pessoas que estava com algo a mais. A multidão estava ali para buscar sinais, mas o menino levou algo a mais. Ele tinha algo para oferecer para o Senhor. Muitas das vezes a gente sai para adorar a Deus, mas a gente sai de mãos vazias. A gente não leva nem a adoração, leva só a carcaça. Chega lá e fica só fazendo número para mostrar que é crente. Mas Deus não está atrás desses. Deus está atrás daqueles verdadeiros adoradores, como esse menino. Porque quando Deus quer usar, Ele usa até uma criança. O meu filho nesse instante estava assim, ó, adorando. Tem nem 1 ano, ó. Estava adorando. Vamos adorar de verdade, igreja. A nossa única... Deus nos deu só uma missão, adorar. Porque Ele faz o resto. A obra quem faz é Ele. É o Espírito Santo. Quem fica passeando aí no meio, ó. Não é o pastor que faz nada, não. O Espírito Santo que tem o trabalho aí de trazer a pessoa à frente, de confirmar a palavra no coração, de quebrantar o coração. É Deus quem faz tudo. E nós não estamos fazendo nem a nossa parte. Então, aquele menino, eu creio, quando ele se levantou, o Espírito Santo já foi logo: meu filho, prepara aí uma cestinha. Aleluia, glória a Deus. E leva aí que vai precisar. O Senhor vai precisar disso aqui, ó. Porque Deus, para Ele fazer um milagre na tua vida, Ele precisa que tu esteja de pé. Ele precisa que tu não esteja caído. Se tu estiver desfalecido, não vai acontecer nada. Quando aquela mulher que recebeu o profeta Elias, o
Senhor falou com ela: alimenta. Que bicicleta. Primeiro o Senhor falou com Elias: Elias, vai em tal lugar que lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Qual foi o pensamento do profeta? Eita, aí tem uma mulher lá sedada, eu vou ficar só deitada e comendo e dormindo. Ela que vai me sustentar. Porque a gente só pensa dessa maneira. Só que quando Elias chegou lá, a mulher estava passando fome. A mulher não tinha nem o que comer. E Elias chegou falando com ela: o Senhor me mandou aqui e disse que tu vai me sustentar. Faz aí alguma coisa para me comer, que eu estou morrendo de fome. Aí a mulher falou: meu senhor, eu só tenho aqui um pouquinho de azeite, uma farinhazinha para fazer um pão e morrer. E morrer de fome, nós só tem isso. Aí Elias falou: pois, faz aí para mim primeiro. Será que a gente faz? Será que a gente dá primeiro para Deus? Ou a gente tira logo o nosso? A mulher não confrontou não, ela fez e alimentou. Aí sobrou lá um pouco de azeite. Elias mandou ela recolher o tanto de vasilha que ela conseguisse. Pode pedir emprestado aí nos vizinhos. Pede emprestado. Saiu lá os filhos dela pedindo emprestado a todo mundo. Recolheram várias vasilhas. E começou a derramar o pouquinho que tinha. Encheu todas. Quando acabou as vasilhas, ela mandou os meninos ir atrás de mais. Só que o azeite cessou. Porque é do tamanho da nossa fé. A fé dela foi aquela, ela parou de pedir as vasilhas. Então, o azeite cessou. O Senhor, Ele tem testado a minha e a tua fé. Aquela criança, quando ela pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele foi com fé. Ele foi para adorar. Imagina aí. A pessoa quando sai com a pessoa quando sai com alimento, é porque ele sabe que para onde ele vai demorar. O negócio lá ele não sabe se vai voltar no mesmo dia. Ele está saindo precavido, mas a multidão saiu de qualquer jeito. A multidão estava lá buscando apenas o seu próprio interesse. Mas o menino foi com o interesse do Senhor. Mas um jovem, a gente vê os jovens hoje em dia tudo despercebido. Hoje em dia as igrejas estão preparando palavra para jovens. O meu Jesus, ele pregava uma só palavra e servia para todo mundo. Servia para jovem, servia para velho, servia para novo, para ancião, para caduco, servia era para tudo. Mas hoje estão separando, estão fazendo palavra para jovem e palavra para idoso, para adultos. Mas os jovens da Bíblia que eu conheço, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, todos esses jovens fizeram a diferença em suas épocas. O Senhor, ele usava mais os jovens. Davi, bem miudinho, lá nas malhadas. Traz o miudinho lá, que é ele que vai ser o rei. Estevão era um jovem e foi o primeiro a morrer pelo nome do Senhor. Foi um jovem que morreu pelo nome do Senhor. Primeiro. Como é que pode? E hoje em dia os jovens estão tudo despercebidos. Como é que pode? Vamos acordar, juventude. Vamos acordar. O negócio não está mais para brincadeira. Jesus está voltando. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Nós temos apenas que esperar e confiar nele. Porque é o Senhor que sabe o momento certo e a hora certa de agir na minha e na tua vida. Se a situação está difícil, espera no Senhor. Confia mais um pouco. Não desiste. Não desiste. Porque Deus, Ele está olhando para aqueles que o buscam de verdade. Lá em Jeremias, a palavra do Senhor diz assim, ó:
quando tu me buscardes de todo o teu coração, eu deixarei tu me achar. Só assim que a gente acha o Senhor. Se nós for buscar o Senhor dividido, com o coração aqui e com o coração no mundo, não encontra. Deus não se revela. Nós temos que dar 100%. Deus, Ele é ciumento. Ele não quer dividir a adoração com ninguém, não. Com nenhum ídolozinho, não. Você está pensando que novela é um ídolo, igreja? Jogo é um ídolo. A gente pensa que não é pecado. Não é pecado, mas tira o nosso foco da presença de Deus. É isso aí que Satanás está trabalhando. Nós colocamos na cabeça que não é pecado e vamos fazendo e vamos esfriando. Vamos ficando igual uma geladeira. Aí, ó, não escuta mais a voz de Deus. Oh, Deus tremendo, Deus poderoso. E quando tem uma pessoa precisando de uma palavra, a gente não tem nada para falar, porque o nosso coração está cheio de coisa que não presta, que não agrada a Deus. Mas quando a gente busca Ele de verdade, o nosso coração fica cheio de Deus. E quando tem vidas e prestes a se suicidar, a gente solta uma palavra e a pessoa desiste. A pessoa volta à fé. A pessoa volta para a presença. Porque Deus, Ele quer usar a mim e a ti. Ele não quer ver tu sentado na cadeira, não. Ele quer ver tu trabalhando na obra dele. Ele quer ver nós fazendo missões. Fazendo isso aqui, ó, que é o verdadeiro evangelho. Pregando por amor, sem interesse, sem esperar nada em troca. Quando aquele menino estava lá, com os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus chamou ele para a presença. Vem para a minha presença. Então Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos e apresentou a Deus. Tu tem apresentado as tuas causas a Deus? Aquilo que tem tirado o teu sono, tu tem apresentado ao Senhor? Senhor, isso aqui tem tirado o meu sono, Pai. Mostra, Senhor, se revela a mim. Me ajuda, Pai, porque eu sozinho eu não sou capaz. O Senhor, Ele espera a minha e a tua iniciativa, igreja. Nós temos que tomar a nossa iniciativa. A criança lá tomou a iniciativa levando o alimento. Aquilo ali na mão dele não significava nada. Talvez não alimentava nem ele, porque jovem come, né? Quanto mais crente. Nós sabemos que crente gosta de comer. Então aqueles 5 pães e 2 peixinhos, eu acho que não alimentava nem aquele jovem. Mas na mão do Senhor multiplicou. Na mão do Senhor alimentou a multidão. Imagina aí. Um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos e saindo distribuindo. Quanto mais entregava, mais enchia. Quanto mais a gente dá, mais Deus nos dá de volta. Quanto mais a gente ajuda, mais Deus nos dá. Oh, Deus eterno, Deus poderoso. Quanto mais a gente fecha a mão, mais o negócio fica difícil. Glória a Deus, oh glória. Enquanto a gente não entender que é dando que se recebe, a gente vai ficar estagnado, vai ficar estacionado, esperando Deus fazer e Ele não vai fazer. Porque Deus, Ele não trabalha com soberba. Se tu for soberbo, pode tirar o cavalinho da chuva, que o Senhor não gosta de gente soberba. Tinha 2 homens orando no templo. Um fariseu e um publicano. O fariseu estava lá orando: Senhor, todos os dias eu jejuo, eu dou o meu dízimo, eu ajudo o pobre, eu dou esmolas, eu não peco como esse pecador. O homem fazia tudo certo, mas estava se gabando, estava sendo soberbo. Aí depois
O publicano foi orar. Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui na tua presença, mas perdoa os meus pecados. Aí Jesus fala por discípulo: quem foi que saiu justificado daquele lugar? Foi o publicano. Porque Deus não trabalha com soberba. Deus trabalha com um coração humilde. A palavra do Senhor fala que um coração humilde e quebrantado, o Senhor não resiste. Ele não resiste. Porque o Senhor, Ele está atrás daqueles que o buscam de verdade, daqueles que o honram, mas sem se exaltar, aqueles que o exaltam. Tem muitos pregadores aí que estão se gloriando, se exaltando, mas Deus não se agrada disso. Estão fazendo a obra que nem o fariseu fazia tudo certo, só que nós não podemos nos vangloriar, igreja. Se nós estamos fazendo essa obra aqui, nós não podemos estar falando para o povo aí não, que nós estamos ajudando. Deixa Deus nos colocar na vitrine, que é Ele que coloca. Não precisa a gente estar falando não. Não precisa a gente estar dizendo para ninguém não. O próprio Deus que vai honrar aqueles que o honram. Agora, se tu se dispor a honrar esse Deus, se prepara, que as bênçãos venham sem medida. Tu vai correr, tu vai fugir das bênçãos. Tu não vai precisar estar correndo atrás de bênção não, tu vai fugir e as bênçãos vão te procurar. Aleluia, Deus. As bênçãos que vão atrás de ti. Porque o cristão verdadeiro não precisa estar correndo atrás de bênção nenhuma não. O Senhor fala: buscai o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a palavra está dizendo isso, então confia. Confia. Uma coisa que eu coloquei no meu coração foi confiar nisso aqui, ó. Senhor, eu vou fazer o pé da letra isso aqui. Porque eu sei que a gente fazendo o pé da letra, a gente não vai passar dificuldade nenhuma. A gente vai ter uma vida com abundância aqui, ainda vai herdar a eternidade lá na glória. Porque o que nos espera, nem o teu olho viu, nem o teu coração sentiu, nem o teu ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o honram. É lindo, igreja, é maravilhoso. Se regozija no Senhor, porque o Senhor é a paz, é a vida. O Senhor é a água viva. O Senhor é o pão da vida. Por que é que sempre Jesus traz o pão para dar como referência? Porque Ele é o pão da vida. Ele levantou e apresentou. Só que uma vez Ele falou para a mulher assim, ó: Aleluia, Jesus. se tu beber dessa água, tu ainda terás sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Mas a mulher não entendeu. A mulher: Senhor, me dá um pouquinho dessa tua água, eu estou cansado de puxar água aqui. A gente não entende o que Deus fala, porque Ele fala em parábolas. Aquele que está em espírito entende, mas aquele que não está, parece que está falando em inglês, não entende nada. Mas eu creio que aqui tem muitos adoradores, tem muitas pessoas que andam em espírito e em verdade, e que têm escutado a voz de Deus. Então Jesus alimentou aquela multidão, alimentou, curou, libertou e fez a obra completa. Porque o nosso Deus, Ele faz a obra completa. Se tem alguém aqui ainda esperando algum familiar vir para a presença, confia. Espera, porque Ele faz a obra completa. Se Ele não veio ainda, é porque não chegou a hora. Porque é o Senhor quem nos escolhe, é o Senhor quem nos prepara, é Ele quem nos tira do lamaçal do pecado. Não é eu e nem tu que vai não, igreja. É Ele quem escolhe. Então tu ora pedindo que Ele te escolha.
que Ele tenha misericórdia da tua vida, porque é o próprio Deus que tira lá, ó, do lamaçal do pecado e coloca para sentar na mesa com os príncipes e princesas de Deus. Porque nós aqui, ó, somos príncipes e princesa. A partir do momento que a gente enxerga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente se torna filho. A gente se torna filho de Deus. Não vá pensando que o mundo fala, todos nós somos filhos de Deus, mas a palavra aqui do nosso Deus diz que é apenas aqueles que aceitam Jesus são chamados de filho de Deus. Vamos ler um pouco mais de Bíblia. Vamos se aprofundar mais na palavra de Deus, que é vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela liberta, igreja. Ela liberta. Eu conheço uma história que tinha 2 ateus. Um homem e uma mulher, era casado. Só que a mulher conheceu a palavra e se converteu. E o marido ficou doido. Porque ateu a gente sabe como é, né? Ateu é bicho difícil de lidar. E a mulher se converteu. E ele, que é isso, mulher? Tu vai pra onde? Vou pra igreja. E tu acredita agora? A mulher acredita, até o tutano. Glória a Deus. E eu vou lá pra igreja. E o homem ficou com raiva. Aí o homem falou assim, ó, eu vou disponibilizar todo o meu tempo para me estudar isso aqui, para me desmoralizar esses crentes. Eu vou aprender sobre isso aqui para me desmoralizar esses crentes. Ele foi se aprofundar na palavra para desmoralizar os crentes, igreja. Só que ele se aprofundou tanto que se converteu. Porque ele conheceu a palavra. E a partir do momento que você conhece, ela te liberta. E ele foi liberto. Se converteu. É dessa maneira. Busca. Lê a palavra. Examina. Medita. Que tu vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Porque esse Deus, ele é maravilhoso. Ele me libertou. Ele me fez promessas. Eu não acreditava. Não acreditava nas promessas. Só que eram muitas profecias, igreja. E eu não acreditava. Todo canto que eu ia, os profetas, tu vai ser um pregador. Deus vai te dar um rebanho. E eu não acredito, não. Na minha mente eu não ia falar, mas eu não acredito. Eu não sei nem falar direito como é que eu vou pregar pro pessoal. Porque eu não lia a palavra. Mas uma vez uma profeta falou assim, ó, ei, Deus quer te usar. Ele vai te dar um rebanho. Mas tu precisa ler. Tu precisa examinar as escrituras. Glória a Deus. Porque ele já fez a promessa. Agora só depende de ti. Busca. Aleluia. Busca. Para tu ver se ele não te entrega. Então, Deus foi me conduzindo. Foi me levando, eu fui buscando. E hoje nós estamos aqui. Com o nosso ministério aqui. Ajudando outro ministério. Porque as igrejas têm que ser unidas. Não pode ser brigada, não. Tem que ser todas unidas num só propósito, que é Cristo Jesus. Não tem que ter divisão no meio das igrejas. Tem que ter união. Porque o Senhor não trabalha no meio de contendas. O Senhor, ele trabalha no meio de união. E ele quer ver assim, ó, o povo unido, para ele fazer grandes coisas em nosso meio. E eu creio que Deus vai fazer, que Deus vai levantar pessoas neste lugar para ajudar o pastor João Paulo. Porque o Senhor sabe que este homem aqui tem dado sangue. Este homem aqui tem renunciado. Tu tá pensando que é fácil, fazer a obra? Tu tá pensando que não tem que ter renúncia? Igreja, eu trabalho de madrugada. De ontem pra cá eu não dormi, não. Senhor, não vou dormir não, porque se eu dormir eu vou acordar na hora de ir. Eu tenho que ler a palavra para o Senhor falar comigo. Eu não posso vir de qualquer jeito, não. Se eu fosse dormir, eu chegaria aqui e ia falar o quê? Eu ia contar meu sonho que eu tive.
Só que eu estou aqui com sono, mas valeu a pena. Porque Deus está falando com alguém, eu tenho certeza. Eu tenho a plena convicção que Deus está falando no coração de alguém nesta noite. Porque Ele quer a minha e a tua renúncia. Nós precisamos estar de pé, igreja. Precisamos estar de pé. Hoje eu conversando com a minha esposa, ela falou assim, ó: Wilson, eu não tô com vontade de ir. Aí eu falei, eu também tô não. Mas eu não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade do papai. Então eu creio que ele vai trazer a vontade da gente estar lá. Porque querendo ou não, igreja, o nosso dia a dia sufoca a gente. A gente trabalha, a gente faz a obra, a gente tem os compromissos de casa, a gente tem as preocupações, tem as contas para pagar. É tudo aqui, ó, martelando. Só que eu tenho que dar prioridade à palavra de Deus. Eu tenho que dar prioridade ao meu papai, que as demais coisas vos serão acrescentadas. É desse jeito que eu estou enxergando. E Ele tem suprido as minhas necessidades. Ele tem me honrado. O Senhor tem feito aquilo que eu nem imaginava para a minha vida. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade ao meu Deus. E eu agradeço a comunidade que está aqui escutando a palavra. Obrigado pela presença de cada um. E o Senhor trouxe a palavra, o alimento espiritual, e também proveu um alimento para nós saciarmos a nossa fome. Porque a obra tem que ser completa. Glória a Deus. A obra tem que ser completa, igreja. E eu queria chamar a minha esposa para louvar um hino.